e eu vou lançar um desafio aqui para essa equipe de professores docentes, vou colocar, então, a seguinte questão pública, relevante, e vou já, sem prejuízo de outras participações, eu vou convidar a dialogar sobre este desafio o Cadu, o Hamilton, o Romilson e a Sheila, só para começar. O desafio é o seguinte: como enfrentar com a melhor qualidade possível, ao menor custo possível, no menor tempo possível, as milhares de demandas judiciais que serão provenientes do apagão. Viu como é? É no dia a dia que a gente está discutindo. Eu propus, Cadu, começo contigo. Eu propus, como eu sou meio maluco nas minhas ideias, né? Eu propus uma startup judicial exclusiva para isso. Meus colegas juízes, eu fiz reunião hoje com eles, das CIVs, não gostaram da ideia, não concordaram muito. Mas eu coloco esse desafio. Propus também para eles já fazer o juízo 100% digital. Aí eu convoco o jovem para participar do desafio. Fazer o juízo, já possibilitar essas demandas, o juízo 100% digital, que é uma coisa que o Núcleo de Inovação do TEJAP deve implantar nos próximos dias. Então, Cadu, o que tu acha? Desembargador, eu gostei da ideia da startup, né? A startup, né, é um grupo de pessoas à procura de resolver um problema da sociedade, né, em que a essência dessa solução que a startup ela traria tem como base a inovação, né? Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, nesse caso dos processos do apagão, a criação de uma equipe multidisciplinar com pessoas de várias áreas, né, tanto da área administrativa como da área judiciária, eu acho que seria uma boa ideia, né? Inclusive, dá até para a gente fazer uma referência ao Laboratório de Inovação lá do governo do Ceará, né, que a gente teve até uma conversa, teve um webinário sobre isso, falando de Laboratório de Inovação, que o Laboratório de Inovação do Ceará, hoje, ele está dentro do executivo, né, lá do governo do Ceará. Eles criaram uma equipe, né, um grupo de pessoas, uma startup dentro do Poder Executivo do Judiciário, ligado diretamente, no caso, ao chefe do Executivo, né, e todas as ações fluem de forma assim, mais rápida por conta disso também, né? E por conta também da variedade de profissionais, né? Profissionais de várias áreas, né? Design, pessoas de negócio da área de empreendedorismo, pessoas da área de ciência de dados, pessoas da área de inteligência artificial. Então, pensando na questão do apagão, talvez uma equipe multidisciplinar, né? Uma startup, com foco em gerar solução para esse problema dos processos, né, do volume de processos do apagão, especificamente tratando disso, eu acho que seria uma grande ideia. Eu concordo com essa ideia. Pois é, nós montamos então a equipe, eu estou na equipe coordenando, já colando as suas ideias, do outro webinário, viu como é interessante? Estou eu, a Keila, juíza da quinta cível, o Esclepíades e o NAIF, e aí a gente vai agregar também o Ministério Público Estadual Federal e as defensorias estaduais e federais. Mas nós temos um problema. O Paulo falou de orçamento e não está previsto no orçamento do ano que vem essa demanda aí, porque ela é tão complicada para nós que ela pode chegar ao exatamente dobro do processo, dobro de quantidade de processos que nós temos, que é em torno de 100 mil processos. Então, imagina a situação que nós vamos enfrentar. E aí eu não ouvi o Paulo porque eu sei que, olha, mas não está previsto no orçamento, já estou dizendo por ele, não está. Então, a gente vai ter que inovar aqui, por isso que tem que inovar, né? Por isso tem que fazer o menor custo possível. Já passo para a Sheila, está torcendo lá. Já doida aqui para participar. Não, já vou te passar a palavra, mas deixa eu chegar aqui para não me perder aqui. Então, veja bem, não tá. E aí como é que fazer? Eu vou começar, eu ia começar com o jovem, mas eu vou fazer o inverso.
Eu vou começar com o Romilson, que disse, olha, a governança tem que prever também pandemia. Não prevemos isso. Romilson, como é que a gente faz? E aí, Romilson, para depois passar para o jovem, para o planejamento. Bem, Romilson, o que tu acha? Essa reação rápida que os órgãos públicos e privados, mas vamos nos concentrar nos órgãos públicos, porque nossa missão é nobre. Ninguém aqui quer lucro e ninguém vai ficar rico. Eu nunca vi um juiz ficar rico, pelo menos no seu trabalho honesto aí. Então, vamos começar pelo setor público. Como é que você reage a qualquer desgraça, hecatombe no serviço público? Bem, com gestão de risco. Mas como é que eu ia saber que tinha um risco de apagão? Claro que tinha. Eu mesmo já vi aqui, sem muito pesquisar, já vi aqui pela imprensa, que tinha risco sim de apagão no Amapá e tem risco de apagão em qualquer lugar. Mas aí é o seguinte, o órgão não tinha gestão de risco? Tinha. Mas aí a gestão de risco estava concentrada em outros fatores, talvez na pandemia, talvez então houve um risco de asseguração. Então você tem que reagir rápido. Não adianta ir para a imprensa ficar se lamentando do apagão. Não fale a palavra apagão. Mostre para a população que você reage rápido. Pense grande, comece pequeno, execute rápido. Então, o que o tribunal tem que fazer é dar uma resposta rápida à população. De que forma? Olha, as demandas vão aparecer, eu sou responsável por julgá-las e não por provocá-las, então as procuradorias, promotorias, defensorias é que devem se colocar à disposição do cidadão para aceitar as denúncias e as reclamações sobre a pandemia. Então, o que o senhor já até falou na sua fala aí, que já está se articulando com as defensorias, promotorias, para saber o quê? A avalanche de processos que deve chegar na Justiça do Amapá em 2021. Então, é o seguinte, é realmente pedir os servidores públicos que honrem essa palavra, servidor público, serve ao público. E você tem um contrato de trabalho que é, na verdade, um contrato de mão única. A administração pública impõe as condições, então não é contrato de trabalho, é um contrato de adesão. Então, se o servidor do TJ e o juiz, se precisar, ele tem que abrir mão das férias e do recesso e ficar lá de plantão para dar conta porque não vai ter orçamento para isso. O que o senhor falou. Esquece esse negócio de orçamento. Você pode, no máximo, remanejar o orçamento, aí o Paulo vai dizer como, tirar de algumas áreas para cobrir outras. Porque o governo federal, ele não tem, e acho que mesmo se tivesse, não mandaria, né? Está contingenciando. Então, não adianta a gente ficar chorando, eu não tenho... Primeira coisa que você tem que falar, para com esse negócio de dizer que não tem dinheiro. Você tem a cabeça pensante para ter as soluções para que você atenda a demanda da população. Porque o objetivo do TJ, assim como da companhia energética aí, da ANEEL, é só um: atender a população. A população não entende o que o TJ faz, o que a promotoria faz, a defensoria, ela só entende o seguinte: como é que eu resolvo meus problemas? Então, o cidadão tem sim que procurar seu direito, procurar ressarcimento dos prejuízos dos comerciantes, todo mundo. As defensorias, promotorias vão ajudar, não é trabalho do tribunal fazer isso, o tribunal só julga os casos. Agora, o tribunal já sabe que ele tem que se preparar. E a governança entra aí, desembargador, como? Governança é o seguinte: eu dei azar, eu dei sorte. Não. O que é sorte? Qual vai ser a sorte do TJ? Sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. Então, uma desgraça que é um apagão é uma oportunidade para o TJ, se ele estiver preparado. Oportunidade de mostrar à população. E a sorte não vem só de desgraça, vem de coisas boas. Você tem que estar preparado. Para a pandemia, você devia estar preparado. Mas como eu ia saber que ia ter uma pandemia? Não interessa. Você tem que estar preparado para o teletrabalho, para o ensino à distância. Entendeu? Então, o tribunal reage como? No curto prazo, é o que o senhor falou. É mobilizar, é amanhã mesmo, e na imprensa falar: o tribunal já está se preparando para uma possível demanda excessiva, que depende, claro, do cidadão e procurar as defensorias e promotoria, mas eu já me estou me preparando, não que eu esteja incentivando ninguém a entrar na justiça contra a ANEEL, contra o órgão, mas eu estou me preparando. E responder rápido. Agora, a médio prazo, os seus estão se preparando com curso de pós-graduação em gestão. Dizer que não tem orçamento, é claro que não tem, o Paulo sabe disso. Agora, você tem cérebros aí que podem estudar soluções mais criativas, com startup,
com auditoria de qualidade, como a professora de qualidade falou, professor de controle. Agora, o desembargador, presidente do TJ e todos os desembargadores, juízes, eles têm que ir a público na esfera competente, dizer, nós estamos nos preparando para a demanda. Se ela vier, ótimo. Se ela não vier, também está bom. Os órgãos públicos têm que entender essa palavra, servidor público. Ah, mas meu salário está atrasado. Não interessa, meu salário está atrasado, eu vou trabalhar assim mesmo. É assim que você diz que é servidor público. Você serve ao público e pronto. Esse negócio de ficar chorando. Você sabe como é que a gente reage aqui, pelo menos no TCU, quando não tem dinheiro? Paulo sabe disso. Trabalha mais. É aquele caso da Receita Federal, eu lembro, quando eles faziam greve. Como é que é a greve? A greve é você fiscalizar mais, pronto. É o único jeito de mostrar à população que eu estou indignado com o meu salário, é eu trabalhar bastante. Pô, realmente, esses caras trabalham muito. Então, a nossa greve é trabalhar mais. Todo servidor público tem que fazer greve trabalhando dobro. A Receita Federal fazia isso, eu lembro, quando eles faziam aquela operação, ao invés de parar 10 pessoas no aeroporto, parava 20. Então, o TJ vai fazer uma greve, entre aspas, que é trabalhar em dobro, abrir mão do recesso, joga o recesso para daqui 2 anos, joga as férias para daqui 1 ano, e trabalha em dobro e responde rápido, sem ficar chorando por mais orçamento. Claro, você vai pedir mais orçamento para o CNJ, mas ele não vai mandar mesmo, né? Não, aqui é isso aí. Estadual, né? O CNJ não manda. Manda, não, eu sei. Me diz uma coisa, Milton, então, tratando de tecnologia, nosso parque suporta o dobro da demanda, offline, online, não dá para ser offline mais, Milton, tem que ser online, via web. O que você me diz? Aí depois eu fecho com o Job e a Sheila. Hamilton. Vamos lá, desembargador. Aproveitando aí, né, a colocação do professor Cadu e do professor Romilson, eu tenho aí uma proposição e eu respondo a sua pergunta ao final, né, sobre como suportar, né, isso ao final. A proposta é a gente utilizar agora os recursos de inteligência artificial, a gente tem pessoal capacitado a isso dentro do tribunal, a gente tem ferramentais para isso, e aproveitando a ideia da startup, desenvolver de imediato um hackathon, que é o desafio em público, né, para encontrar a solução. Nesse hackathon eu já tenho a proposta. Como o senhor mesmo já colocou aí que a gente tem uma equipe multidisciplinar de procuradores, defensores, Ministério Público, alinhar com esses órgãos parceiros que a solução a ser entregue pelo hackathon é uma ferramenta de RDR, né, que é o índice de resolução de demandas repetitivas aí do novo CPC. Então, dentro das regras do RDR, desenvolver a ferramenta, nesse hackathon, o hackathon vai entregar essa ferramenta, e quais seriam os conceitos abordados nessa ferramenta? Que ela fosse uma ferramenta de atermação, né, o registro inicial ali, a atermação única, para não ter uma atermação diferente na Defensoria Pública, uma atermação diferente no Ministério Público, uma atermação diferente na Sejusc, uma atermação diferente dentro dos juizados especiais. Então, para a gente ter uma ferramenta única de atermação. Então, dentro dessa ferramenta de atermação estariam as regras do IRDR e as regras combinadas pela equipe multidisciplinar. Então, agora voltando para como sustentar esses recursos. A gente percebe aí pelo andamento no tribunal que foram adquiridos novos equipamentos aí para banco de dados. Então, a gente já tem aí a escalação disso aí, porque isso vai gerar registro, né? Isso a gente vai gerar... Nós temos também os links de internet que já estão dimensionados que consigam suportar isso. Então, a infraestrutura para sustentar aí um sistema que seja um sistema único dentro da defensoria, dentro das procuradorias e Ministério Público, né, poderia ser um elemento a mais dentro do nosso Tucujus, essa ferramenta, que seria uma ferramenta única para a atermação dessas IRDRs. Essa é a ideia, e não sei se eu respondi a contento. Apenas o conceito técnico de EDR não se enquadra um pouquinho, mas o resto muito legal, e aí a gente vai te acionar naturalmente. Eu acho que eu vou te convocar para compor a equipe. Vamos ouvir o Job. Vamos ouvir. Desembargador, só uma colocação rapidamente. Será que não caberia a criação de um precedente estadual? Porque não tem julgamento ainda.
Não, não tem julgamento. A parte jurídica tem que, a parte administrativa do problema tem que vir antes, né? A solução jurídica ela vem depois. Aí o RDR, por exemplo, não cabe porque não tem demanda no tribunal e não tem decisão ainda, não tem conflito. A assunção de competência também não. Então tem que buscar procedimentos primeiro. E aí o Retacom, o meu nome é Milton, eu acho que é um caminho. Hackathon. Hackathon. Eu vou ouvir o Job. O educador entende bastante. Pois é, eu vou ouvir o Job, porque eu acho que o problema vai acabar lá. Vamos lá, Job. E depois a Sheila vai ver os controles, Sheila. Job, tá ouvindo? Tá no ar? Ou caiu, Job. Tô ouvindo. A internet está dando uma variada aqui. Pensei que tu estava fugindo do debate. Vamos lá, Job. E aí? Desembargador, como o senhor está atuando, o senhor está fazendo o que preceitua realmente as estratégias de planejamento. O senhor está reunindo todas as partes interessadas. Isso é o planejamento, é o processo, né? Para pegar as informações para tomar uma decisão, porque todos vão ser afetados com isso. Então, esse é o primeiro ponto. Parabéns para o senhor. E outro ponto, se cercar da equipe técnica. O senhor já está vendo aqui que em 2, 3 comentários já surgiu várias ideias que já pode antecipar, tomar decisão agora para antecipar uma situação futura, lá nossa. Pode mudar ou não, mas a gente está preparado com alguma coisa, né? O segundo ponto que eu acho dentro dessa questão do planejamento é com essa equipe que o senhor está montando, dos promotores, defensores, etc., evidentemente, a questão é gerenciar e deve ser gerenciado as prioridades. Se a gente souber gerenciar para atender essas demandas e dar essa resposta à sociedade imediata que o Romilson falou, né, a gente vai estar, dando, né, com um esforço a mais, a gente vai ter que andar 1 quilômetro a mais, mas tudo bem. A gente priorizando essas ações, a gente pode dar uma resposta mais imediata à sociedade para esse problema que se avizinha. Então, a gente diz, poxa, a gente pode priorizar como cada unidade judiciária nossa pode fazer isso. A resposta está com eles. Como está com eles? Porque ele tem 2 metas lá que são importantíssimas e isso vai computar para ele. A meta 1 e a meta 2. Julgar processos mais antigos e julgar os distribuídos. Já vai computar para eles. Entendeu? Então, se eles fizerem um esforço dentro da gestão de processos dele, fizer a integração com a secretaria e fizer uma priorização desses processos, de acordo com esses elementos técnicos que estão sendo colocados aqui, eu acredito que a gente passa a dar uma resposta bem rápida, bem eficaz, bem efetiva para a nossa sociedade. O que pode ajudar, desembargador? Juízo 100%. Entendeu? O juízo 100% pode ajudar. Aquele que quiser optar naquela sua demanda inicial de preferir o juízo 100%, tá legal, né? A resolução permite isso. Aquele que não quiser ou não tiver condições, nós, do tribunal, temos condições de dar para um demandante uma estrutura em determinado local ou uma unidade judiciária que atenda isso, né? E quais unidades seriam? Aí vem a questão, novamente, da estratégia. Qual o caminho? Que decisão a gente vai tomar hoje que vai impactar o nosso futuro? Vai ter questão financeira? Provavelmente. Mas o Romilson e o Paulo Bezerra falou uma questão tranquila, remanejamento. Nós temos prioridades e fomos afetados por fatores externos, do qual nós não temos controle. Olha, faltou energia, a pandemia, né? Poxa, nós não temos controle, são fatores externos. O mais preparado que nós tivemos, e nós estávamos. Tanto é que nós, com mesmo tanta pandemia, gente, eu brigava lá junto ao CNJ para se mantivesse as mesmas metas de 2019. O CNJ não, permanece em 2020. E, para surpresa nossa, nós conseguimos bater as metas. Para você ver, mesmo no ambiente de pandemia. Para você ver o quanto a gente foi produtivo, fazer quanto foi eficiente, e o CNJ mostrou que nós fomos efetivos, a gente entregou um trabalho para a sociedade.
Então, o juízo 100% pode ser mais uma ferramenta que a gente pode usar para utilizar para atender essa prioridade. Quem sabe a gente não pode usar essas prioridades dele como um projeto piloto para a gente implantar o juízo 100% aqui, de repente. Eu pensei né? também. Mas todos esses ainda vão computar para o desempenho do tribunal, porque a partir do dia 1º já vai estar rodando o novo planejamento, os novos indicadores, novas metas, e já vai estar computando. E a gente tem que mostrar, se adequar a essa mudança de ambiente, ser rápido nesse processo, porque hoje não é o maior, mas o mais ágil que chega na frente. E o Romilson, o senhor, e nós estamos colocando isso, recursos são escassos e as nossas necessidades são limitadas. O princípio da economia está aqui. Se todo mundo tivesse recursos abundantes, gente, todo mundo seria um bom gestor. Não. Com essa equipe que o senhor está reunindo, com essas ideias, planejamento é o processo. Quando o senhor tiver o documento na mão, esse é o plano de ação. Isso aqui, ó. Mas não é fixo, ele pode mudar de acordo com as mudanças do ambiente. Eu proponho, né, que nesse processo de discussão, e até reitero, que essa condução sua, como o senhor está fazendo, é justamente atender o princípio da precedência do planejamento. Tem gente que quer executar, não planejou, diz, mas não tem dinheiro. Poxa, tu não planejaste isso? Aí a gente vê a deficiência do gestor nos princípios básicos do planejamento. Então, com certeza, desse modus operandi que o senhor está fazendo, pode ser cercados técnicos, se cercar das partes interessadas que vão afetar, pega as ideias e vê a que melhor se adequa para a realidade do tribunal nesse momento. E a gente aplica isso nessa realidade. O juízo virtual, nós já estamos a um passo dele. Uma questão que a gente pode implementar e utilizar até com um projeto piloto, de repente, nessas demandas aí, que com certeza vai ter demanda de massa aí nesse meio. Tá? Com certeza. Isso. Obrigado, Job. Eu passo agora para a Sheila, para fechar a discussão sobre esse ponto, sobre esse desafio lançado até para mim me absorver o conhecimento de vocês já, porque é urgente, não dá para esperar o Conselho aprovar o edital não e fazer o curso. A situação é urgente, é emergencial, precisa da resposta rápida, como disse todos que me antecederam, em especial o Romilson. E Sheila, como é que faz? Como estabelece níveis de controle, de parametrização disso? Pois é, desembargador. Na verdade, o que todos os colegas falaram aí são pontos, né, fundamentais que precisam ser desenvolvidos. A questão da virtualização de todo o processo, né, de todo o serviço prestado, é irreversível. Nós observamos que em todas as esferas, né, esse processo não tem como retroceder. Então, é preciso inovar nisso, é preciso inovar nessa qualidade em serviços, e nem sempre a inovação requer grande investimento, né? A inovação, ela parte também de uma ideia que resolva um problema, né? Que leve uma solução, no caso do tribunal, à sociedade. Então, essa junção de profissionais, né, qualificados, como é a equipe do TEJAP, né, e como bem já abordaram os colegas, é fundamental. Então, eu recomendaria que cada unidade reunisse e, nessa discussão, nesse brainstorm, né, que cada equipe desenvolvesse, tentassem buscar ali uma solução de cada área. Como eles poderiam prestar melhor esse serviço à sociedade, né, para recompor esse tempo, esse problema que houve com o apagão, né, essa demora, né, os serviços ficaram parados. Então, isso gera um prejuízo, e o cidadão ele quer solução. Então, como o colega Romilson falou, o Job, o Hamilton, e o Cadu, inovar não requer tanto, requer sim, nesse momento, esforço da equipe para prestar um serviço de qualidade.
profissionais qualificados estão. Então, bora reunir a equipe e, a partir de cada equipe, verificar o que cada um pode oferecer na sua área de melhor, tanto no seu serviço interno, para as demais unidades, quanto para a sociedade. Então, esse é um primeiro passo, é ouvir quem domina quem tem o know-how, né, daquele serviço e buscar o melhor caminho. Agora que informatizar, né, transformar esse serviço de forma online é irreversível. E o cidadão, ele não espera outra coisa. Quando ele tem um problema, ele quer que aquilo seja resolvido, não importa como, ele quer a solução. Então, perpassa por tudo isso que os colegas já comentaram. Nesse momento, é uma união de esforços mesmo para tentar buscar essa solução. Daqui para frente, o próximo passo a partir do que foi estabelecido, da proposição de cada grupo de trabalho, né, do que pode ser resultante dali do serviço, criar melhores práticas, estruturar isso, né, é o que a gente fala da gestão do conhecimento. Então, estrutura isso para que isso se perpetue, né, e vá melhorando à medida que vá sendo ofertado. Seria por aí, até para não me tornar repetitiva com tudo que eles já abordaram. Então, muito obrigado pela colaboração de vocês nesse ponto aí. Nossos servidores e magistrados, eles têm trabalhado muito, como já disse aí o Job, né, em que pese algumas deficiências que a gente tem, e eu acho que o grande desafio, né, o grande desafio desse corpo discente, dessa futura pós, para nós, né, de Poder Judiciário Amapaense, é como reduzir o custo da folha, né, para que possibilite novos investimentos, né? E, por exemplo, investimento dos 300, quase 400 milhões de orçamento do ano que vem, só tem 2 milhões de investimento. Então, é um desafio, acho que esse é o grande desafio dos nossos próximos líderes em termos de Tribunal de Justiça. A gente enfrentou esse desafio quando era presidente, até houve opinião, a gente ainda tem algum tempinho, né, Elaine? Pois é, a gente vai até às 18. A gente enfrentou esse desafio instituído, aí Romilson, também eu vi a opinião do Romilson, é interessante, e do Paulo também, instituído um plano de aposentadoria incentivada, para reduzir o custo da folha e renovar a nossa força de trabalho. E aí você consegue reduzir, a nossa folha ela tem um crescimento vegetativo de 3,3 ao ano, ela está prevista a crescer esse vegetativo em razão de algumas demandas feitas de 7%, né? E aí a redução da folha em razão do PAI era de 1,5% a 2%, e aí você consegue reduzir, então, a folha, era uma medida cabível na época e que está sendo implementada e muito bem aceita por magistrados e servidores para administrar a folha para possibilitar. Aí tem uma variação que é bom, mas você pensa assim, mas você tribunal, você instituição pública é gerida por pessoas. E nem todas as pessoas pensam como você pensa, normal, natural. Há processos eletivos. Aí o Job, acho que foi o Job que falou que eu fui eleito vice-presidente. É claro que eu tenho uma perspectiva e plano de ação para a vice-presidência. Não quer dizer que seja o mesmo do que da desembargadora que me antecedeu, certamente será diferente do meu sucessor. Então, como controlar esse viés de interferência pessoal na gestão, eu acho que é o grande desafio de todos vocês para o corpo discente, que, para mim, pelo que eu tenho a compreensão, estabelecendo a cultura da governança, nós superamos, né? Que é muito interessante aí para você, então, ir avançando nessa cultura de governança. Isso é muito importante. Mas ao dizer isso, são reflexões pessoais, claro, minhas, né? E por isso que eu acho também, por essa e tantas outras variáveis, os desafios que não são colocados a cada dia, né, que eu acho fundamental, né, que a existência desse curso, e eu digo para os nossos internautas, para quem nos está ouvindo, né, que ele é fundamental para nós melhorarmos o perfil,
da nossa gestão no Tribunal de Justiça e chegarmos à excelência. Né? Aí a excelência que no nossa aferição, né, Sheila, nós temos um processo normal de aferição, é chegar ao selo diamante. Eu acho até, veja, a minha compreensão, depois daqui a 2 anos a gente discutir isso, nós vamos chegar ao selo diamante. É uma questão de tempo, porque nós já ficamos a 7 pontos, a 20 pontos, a 50 pontos. Nós vamos chegar, não tenho nenhuma dúvida. A minha grande preocupação é, vamos permanecer se não tivermos implantado a cultura da governança? Aí eu acho que não. Por isso que essa pós ela é fundamental para, eu diria, sedimentar ou avançar, talvez seja a expressão mais técnica, na cultura da governança. E aí, por isso que nós dependemos muito, e naturalmente nós, o jurisdicionado e o contribuinte, né, do que vocês vão ministrar para os nossos alunos.